Jornal alemão já confirmou que a Porsche comprou uma parte da Red Bull. A equipe austríaca realmente será punida no meio desse ano de 2022. E a Ferrari? Charles Leclerc já é considerado como o segundo piloto da equipe italiana. É sobre isso que nós vamos falar agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e esse é um novo formato aqui do canal em que nós traremos diversas notícias para vocês, para manter vocês todos informados de uma forma muito mais rápida e mais bacana mesmo aqui para vocês. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder mais desse tipo de vídeo e, claro, compartilhe com todos os seus amigos. Mas vamos começar a falar um pouquinho mais, principalmente sobre o Red Bull e Ferrari, que serão os vídeos das 5 horas da tarde aqui do Hora do Piloto. Vamos começar pelo primeiro aviso oficial do motorsport.com, é isso mesmo, um dos maiores sites de notícias do mundo. Dessa vez o Motorsport lá da Alemanha. Esse anúncio veio todo em alemão e, segundo esse jornal alemão, a Porsche realmente comprou 50% da equipe austríaca da Red Bull. E por que ele afirmou isso? Na verdade, segundo ele, no Marrocos já houve sim um aviso oficial das duas equipes, das duas marcas, melhor dizendo, falando justamente que houve essa compra de 50% da Porsche nesse momento. Mas por que isso aconteceu apenas no Marrocos e em alguns países fora da União Europeia? Aparentemente, a legislação desses países obriga que negociações feitas entre partes dentro desses países sejam realmente publicadas com antecedência. Então é basicamente por isso que a Porsche publicou essa negociação nesses países fora da União Europeia. Entre eles, como eu já disse, está justamente Marrocos e algumas outras partes ali do mundo de uma forma geral. No fim das contas, esse comunicado oficial estava planejado para o GP da Áustria de Fórmula 1, que, como nós sabemos, é a casa da equipe Red Bull. Mas como a Fórmula 1 acabou postergando o anúncio das novas regras do regulamento dos motores de 2026, foi-se decidido que ele seria adiado, o que acabou acontecendo nessa semana especificamente. No fim das contas, apesar de não terem anunciado esses novos regulamentos de motores, a Porsche ainda assim teria sim que anunciar essa nova parceria com a Red Bull, comprando 50% da equipe austríaca. Mas qual é a vantagem da Porsche nesse sentido específico? Na verdade, a grande vantagem em si é que nesse momento a Red Bull Powertrains poderá ser dividida. Assim, toda a estrutura utilizada para a produção dos motores da Red Bull poderá ser utilizada também para a nova marca ali da Fórmula 1, o que já é uma grande vantagem. Além disso, obviamente, o nome Porsche será utilizado dentro da equipe Red Bull. Consequentemente, seria basicamente uma nova equipe com o nome Porsche na Fórmula 1. A equipe da Porsche poderia ser chamada assim a partir do ano que vem, muito provavelmente. E além disso, outros times, como por exemplo a própria AlphaTauri, iriam conseguir se beneficiar muito dessa parceria, já que eles teriam a oportunidade de absorver esses motores, comprar ali esse tipo de motores que realmente serão provavelmente muito fortes a partir ali de 2026, por exemplo. E segundo motorsporttotal.com, que é um dos links ali que o motorsport.com utilizou aqui nessa notícia, que inclusive está aqui embaixo na descrição, houve também outro tipo de negociação em paralelo, que é a negociação da Audi com a Sauber. Essa negociação também está acontecendo e aparentemente a Audi tem o interesse de comprar 75% da Sauber. Ou seja, é bem provável que nos próximos anos nós tenhamos também uma equipe Audi dentro da Fórmula 1, mas com o nome ali de Sauber um pouco atrelado nisso tudo. As negociações não estão tão avançadas quanto as negociações entre Porsche e a equipe Red Bull, mas aparentemente elas estão acontecendo e provavelmente se concretizarão num futuro muito breve. Mas o que você acha desse fato que pode estar acontecendo aí em pouquíssimo tempo dentro da categoria? Será mesmo que a Porsche vai confirmar oficialmente para todos os países essa parceria com a Red Bull? Será que isso é realmente verdade?
segundo o motorsport.com, foi um aviso oficial. Mas o que você acha disso tudo? Nós teremos novas equipes no grid ou você acha que de certa forma isso é balela? Já comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Eu acredito com sinceridade que é muito possível que isso seja verdade. Aparentemente, o aviso em si é algo oficial, pelo menos nesses países fora da União Europeia. Entretanto, sinceramente, após o anúncio de que Pietro Fittipaldi seria o piloto titular da Haas no início desse ano, pela Sky Sports, sinceramente eu começo a duvidar de tudo dentro da Fórmula 1. Enquanto eu não ver o anúncio oficial na página da Red Bull em si, eu continuo duvidando de tudo um pouquinho. Mas aparentemente as coisas estão sim muito bem encaminhadas para que Porsche e Red Bull tenham sim um acordo. E além disso, nós também tenhamos a Audi novamente dentro da Fórmula 1. Inclusive, continuando a falar sobre a Red Bull, nós temos a outra notícia que também é do motorsport.com. Uma notícia bem interessante que Helmut Marko veio a falar em entrevista. Na verdade, segundo Helmut Marko, o que acontece basicamente é que essas vitórias de Max Verstappen aparentemente não são suficientes para garantir o título mundial de 2022. Ele quer muito mais. Aparentemente, Christian Horner em si está bem satisfeito com o que acontece. Ele está bem otimista e, segundo ele, não esperava que eles tivessem todo esse resultado já no iniciozinho de 2022. Mas Helmut Marko acabou admitindo que a Red Bull levará sim algumas punições ainda nesse ano de 2022. Punições essas que serão sim postergadas para após as férias de verão da Fórmula 1. Segundo Helmut Marko, ao contrário do que muitas equipes acreditam e muitos especialistas inclusive, ele confirmou que a Red Bull levará sim algumas penalidades do grid da Fórmula 1 para os próximos GPs após essas férias da categoria. Aparentemente, eles estão mirando no GP da Bélgica, que é justamente em Spa, e também no GP da Itália, que é lá em Monza, já que eles têm mais oportunidades de ultrapassagem nestas pistas específicas. Aparentemente, a Ferrari também deve levar a algumas penalidades, mesmo após as trocas de componentes do motor, tanto de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Isso deve voltar a acontecer. Mas a Red Bull não se livra dessas situações e também deve ser penalizada ou em Spa ou então em Monza. Isso também vai acontecer conosco e só temos que escolher uma pista onde você possa ultrapassar relativamente bem. Se você olhar para as próximas corridas, certamente chegará a uma pista que escolhermos. Estamos em constante desenvolvimento. Esse é o DNA da Red Bull Racing. Não será mais tão sério, mas haverá atualizações até a segunda metade da temporada. Teremos que esperar e ver os detalhes. E por fim, quando perguntado ali, Christian Horner disse depois da corrida da França que aparentemente a Ferrari não tinha um carro tão mais lento assim do que a Red Bull. Na verdade, aparentemente, ele acreditava sim que a equipe italiana, além de ter tido ali um fim de semana difícil, também tinha um carro muito bom. Apesar de ter tido problemas com Carlos Sainz, que teve que trocar sua unidade de potência, e também a rodada de Charles Leclerc que permitiu que Max Verstappen vencesse o GP, o carro de Charles Leclerc era sim aparentemente mais veloz do que o do RB18. No fim das contas, aparentemente a Red Bull teve que aproveitar a situação para conseguir conquistar a melhor posição do grid da Fórmula 1, que foi justamente o primeiro lugar. E antes que nós possamos começar a falar sobre Ferrari, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso também. Você acha mesmo que a Red Bull vai acabar sendo penalizada neste ano também? Ou você acha que isso é balela de Helmut Marko, que muitas vezes fala mais do que a própria língua? Qual que é a sua opinião sobre isso? Para mim, no fim das contas, a Red Bull vai sim ser punida, até porque o número de unidades de potência é extremamente limitado. E no início do ano, como nós sabemos, por problemas de confiabilidade, tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez tiveram que sair de algumas corridas. Provavelmente aquela ausência daquelas corridas por problemas de motorização, de certa forma deve sim ter desgastado um pouco mais do que o normal alguns componentes da unidade de potência. E não tem jeito, quando a gente fala sobre unidade de potência, quem torce para a Ferrari já começa a dar um tiquezinho nervoso ou algo nesse sentido, porque a gente sabe que desde o início desse ano, apesar da Ferrari ter iniciado, na verdade, com uma boa confiabilidade,
Desde o GP de Barcelona, por exemplo, ela já vem tendo problemas sérios na sua unidade de potência, tanto com Carlos Sainz quanto com Charles Leclerc e também todos os clientes da equipe italiana. Aparentemente por uma troca ali no ERS, sistemas de recuperação de energia e outras partes da unidade de potência, ela começou a ter mais dificuldades, o que fez com que Charles Leclerc, por exemplo, se ausentasse tanto do GP de Barcelona quanto do GP de Baku. Mas aparentemente o maior problema do piloto monegasco não está tão ligado assim às unidades de potência em si, à confiabilidade, mas sim em erros que o próprio piloto comete dentro da pista. Erros esses que foram muito bem vistos no GP de Imola e também no último GP da França, onde o piloto rodou nas duas ocasiões, perdendo pontos preciosíssimos para o campeonato. Justamente por conta disso que um ex-piloto de Fórmula 1 afirma: Carlos Sainz atualmente já é o líder da Ferrari. Segundo um Damon Hill, o que Carlos Sainz tem feito dentro da equipe italiana é impressionante e inclusive ele acaba nos mostrando que, de certa forma, Sainz tem mais cabeça do que Leclerc. Consegue sim ser bem mais consistente. Apesar de não ter muitas vezes uma velocidade tão grande quanto Leclerc, ele consegue terminar praticamente todas as corridas. Na verdade, quando a Ferrari não o deixou na mão, com certeza Sainz conseguiu terminar. É claro que nesse GP da França, ele acabou parando nos boxes e fez a volta mais rápida na intenção de tirar aquele pontinho de Max Verstappen. Mas ainda assim, nós sabemos que ele terminou na 5ª colocação, conquistando ali pontos impressionantes e extremamente expressivos para o campeonato, para alguém que largou da última colocação naquele GP específico. No fim das contas, Damon Hill afirma: Carlos Sainz atualmente é o líder da equipe italiana. Carlos me parece mais um líder para a Ferrari. Ele parece estar mais familiarizado com a estratégia e com a possibilidade de tomar decisões. Charles é claramente rápido, possivelmente mais rápido do que Carlos foi, mas nas configurações com a caixa ele se perde. E sem sombra de dúvida, tudo que Carlos Sainz faz mostra sim que ele é um grande piloto de Fórmula 1. Inclusive no início do ano, todo mundo deve se lembrar o que eu mesmo falava muito aqui no canal, que eu acreditava que no fim das contas Sainz venceria mais uma vez Charles Leclerc, como ele fez no ano de 2021 nos pontos. E apesar de não ter começado tão bem assim a temporada de 2022, aparentemente Sainz começa a dar uma pinta de que vai sim superar Leclerc nos pontos no fim do campeonato. Talvez não de uma forma tão feliz, com Charles Leclerc talvez até mesmo ficando ali na 4ª colocação ou algo nesse sentido, se continuar cometendo os erros que ele tem cometido nos últimos GPs. Mas independente de qualquer coisa, Sainz se mostra assim um piloto mais consistente do que o seu companheiro de equipe, talvez sendo inclusive o próprio líder da Ferrari, como o próprio Damon Hill falou. Mas você acha mesmo que Sainz é um novo líder da Ferrari? Você acha mesmo que Leclerc ficou como segundo piloto? Comenta aqui embaixo também o que você pensa sobre esse assunto. Nessa questão, eu acredito que Carlos Sainz ainda não é um primeiro piloto ali quando comparado a Charles Leclerc. Vamos nos lembrar que nesse GP da França, como eu mesmo já disse, ele perdeu posições preciosas que ele poderia ter conquistado, como por exemplo um 3º ou um 2º lugar, com a possibilidade de brigar com as Mercedes, simplesmente para ter a chance de fazer a volta mais rápida da corrida e conquistar um pontinho que foi tirado de Max Verstappen. No fim das contas, o objetivo principal foi estratégico e permitir que Carlos Sainz apenas tirasse esse pontinho de Verstappen, que pode ser muito importante no fim do campeonato na disputa pelo campeonato mundial de pilotos entre o piloto holandês e o piloto monegasco. Ou seja, o privilégio nesse GP ficou justamente com Charles Leclerc mais uma vez. Mas agora, a pontuação entre Carlos Sainz e Leclerc diminui ainda mais. E quando a gente analisa o campeonato como um todo, nós percebemos, se Carlos Sainz não tivesse sofrido tanto com problemas externos a ele, entre eles problemas ali de batidas no início do ano, em que bateram nele, problemas com o carro e da mesma forma considerar que Leclerc não tivesse sofrido com esses problemas, ainda assim, muito provavelmente, Carlos Sainz estaria sim à frente nos pontos com relação ao seu companheiro de equipe. Ou seja, se não fossem questões externas, provavelmente Carlos Sainz estaria sim à frente de Leclerc no campeonato mundial de pilotos. Mas independente de qualquer coisa, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse novo formato, muito mais dinâmico aqui para vocês, não esqueça de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações e compartilhar essas notícias com todos os seus
seus amigos. Claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!